pessoal! Nesta aula estudaremos a regência verbal e a regência nominal. Regência, a forma como as palavras estabelecem relações de dependência e subordinação. Na regência verbal, teremos que revisar o conceito de transitividade verbal, que já vimos em outras partes do nosso curso. Também veremos algumas das principais dificuldades quando o assunto é regência. A principal delas, a distância entre a língua culta, a norma gramatical, e a linguagem coloquial. Depois, passaremos a uma longa lista dos principais verbos, os verbos que geram mais dúvidas no assunto regência verbal. E fecharemos a aula tratando da regência nominal, um assunto muito tranquilo, muito fácil, os complementos de substantivos, adjetivos e advérbios. Vamos à aula? Regência é a área da gramática que trata das relações de dependência existentes entre as palavras. A regência verbal trata das relações entre o verbo e seus complementos. As crianças confiam nos pais. O termo regente é o verbo confiam. O termo regido é a palavra pais. Entre o regente e o regido, encontramos a preposição em, exigida pelo verbo confiam. Quem confia, confia em alguém ou em algo. O estudo da regência verbal nos ajudará a identificar quando os verbos pedem ou não preposição e quais mudanças de significado, mudanças de sentido, ocorrem quando a sua regência é alterada. Já a regência nominal se ocupa das relações entre os nomes e seus complementos. A confiança nos pais é fundamental. O termo regente, desta vez, é o substantivo confiança, e o termo regido é o mesmo do anterior, a palavra pais. Assim como o verbo confiar exige a preposição em, o substantivo confiança também a exige. Novamente, temos a preposição em entre o regente e o regido. Sintaticamente, nos pais, do primeiro exemplo, é objeto indireto, e nos pais, no segundo exemplo, é complemento nominal. A regência nominal é bastante simples e intuitiva. O complicado deste conteúdo é a regência verbal. Mais de 90% da aula será focado na regência verbal. Atenção, pessoal! As preposições cumprem um papel central na construção das regências. Por isso, recomendo que vocês retomem a aula sobre preposições na parte de morfologia de nosso curso. Certo? Vamos à regência verbal. Regência verbal. Relações de subordinação entre os verbos e seus complementos. Para iniciar nossos estudos de regência verbal, vamos rever o conteúdo de transitividade verbal, que já foi tratado mais detalhadamente na aula sobre o predicado, quando estudamos análise sintática interna. Quanto à transitividade, existem verbos intransitivos e verbos transitivos. Os intransitivos são verbos de sentido completo que não demandam, que não exigem um termo posterior que lhes complete o sentido. O doente morreu. Ponto. Já os verbos transitivos exigem complemento. Dizemos que o verbo é transitivo direto quando entre o verbo regente e o termo regido não há preposição obrigatória. Esse complemento é o objeto direto. Lemos o aviso. Entre lemos e aviso, objeto direto, não há preposição. Os verbos transitivos indiretos exigem preposição entre o regente e o regido. Obedecemos ao aviso. Entre o regente obedecemos e o regido aviso, temos a preposição a. Ao aviso é objeto indireto do verbo obedecemos. Finalmente, existem os verbos transitivos diretos e indiretos, verbos que possuem tanto um complemento preposicionado quanto um não preposicionado. São verbos que simultaneamente possuem objeto direto e indireto. Descrevi o caso, objeto direto, ao doutor, objeto indireto. Além dos verbos transitivos e intransitivos,
existem também os verbos de ligação, que já estudamos em outras aulas do nosso curso. Feita essa breve revisão, passemos a algumas das principais dificuldades da regência verbal. Primeira delas, diferenças entre o emprego coloquial e a norma culta. Essa é uma das grandes dificuldades que os alunos encontram ao estudar regência verbal. No dia a dia, empregamos os verbos com regências que não seguem a norma culta. Prefiro suco do que refrigerante. Esse é o emprego coloquial. Na norma culta, prefiro suco a refrigerante, e não do que refrigerante. Outro exemplo de distância entre a norma culta e a linguagem coloquial. Vou na escola, emprego coloquial. Vou à escola, norma culta. O que complica a vida do aluno nesses dois exemplos é identificar qual é a preposição que rege o complemento. Na norma culta, o verbo prefiro exige a preposição a e não a preposição de. E o verbo vou, a preposição a e não a preposição em. Outra dificuldade é o fato de alguns verbos terem mais de uma regência e, às vezes, as mudanças de regência provocam alterações semânticas, alterações de sentido. Eu quero os meus familiares. O verbo querer, quando empregado como transitivo direto, tem o sentido de querer a presença física. Eu quero aos meus familiares. Empregado como transitivo indireto, tem o sentido de estimar, querer bem, ter afeto. No dia a dia, tendemos a usar indiscriminadamente as regências, sem atentarmos para as mudanças semânticas que a alteração da regência pode provocar. O ideal seria nós tentarmos aproximar o máximo possível a nossa linguagem do dia a dia à norma culta. A transitividade dos verbos varia conforme os contextos de emprego, por isso não adianta aplicar decorebas mecânicas, é preciso analisar o contexto de emprego do verbo. O barco virou, verbo intransitivo. O vento virou o barco, verbo transitivo direto. O barco virou sucata, verbo de ligação, o barco tornou-se sucata, uma mudança de estado. Próxima dificuldade, confusão entre objeto e adjunto adverbial. Esta não é exatamente uma dificuldade da regência verbal, mas sim da análise sintática. Nem todo complemento preposicionado é objeto indireto, cuidado. Ele cantou com o Paulo. Com o Paulo é adjunto adverbial de companhia. Cantou aqui é verbo intransitivo. Ele simpatizou com Paulo. Com Paulo agora é objeto indireto, ok? Vamos estudar cerca de 40 verbos, aqueles de uso mais corriqueiro, cujo emprego frequentemente gera dúvidas. Embora pareça extensa, essa lista é bem resumida. São muitos os verbos da língua portuguesa. É impossível que alguém saiba a regência de todos os verbos. Para isso, existem bons dicionários de regência verbal, como o Dicionário Prático de Regência Verbal de Celso Luft. Recomendo a aquisição desse dicionário. Verbo abdicar. É um verbo que pode ser empregado como intransitivo. O presidente abdicou ontem. Sendo ontem, mero adjunto adverbial de tempo. E pode ser empregado como verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto, sem que seu significado mude. Tanto faz dizer o presidente abdicou o seu cargo, quanto dizer o presidente abdicou de seu cargo. Os dois usos estão corretos e têm o mesmo significado, o sentido de renunciar, abrir mão de algo. Verbos agradar e desagradar podem ser empregados de forma intransitiva, tendo o sentido de causar satisfação. A palestra não agradou. Como verbo transitivo direto, tem o sentido de acariciar, passar a mão, fazer carinho. A mãe agradava o filho, afagando seus cabelos. Já como verbo transitivo indireto, tem o sentido de satisfazer. O projeto agradou ao investidor. Observação. Quando o sujeito e o objeto são pessoas, alguns gramáticos abonam o emprego como verbo transitivo direto.
o ajudante agradou o cozinheiro. Alguma coisa agrada a alguém, mas alguém agrada alguém. Tranquilo? Agradecer. O verbo tem regências diferentes, mas o mesmo significado. Altera-se a regência conforme o tipo de complemento. Se for coisa, é VTD. O jovem agradeceu o aviso. Se for pessoa, é VTI. O jovem agradeceu ao pai. Agradecer também pode ser VTDI, verbo transitivo direto e indireto. O jovem agradeceu ao pai o aviso. Celso Luft, em seu já citado dicionário de regência verbal, ainda aponta mais um emprego de agradecer. Agradecer a alguém por algo. Agradecer é verbo transitivo indireto. A alguém é objeto indireto e por algo é adjunto adverbial de causa, de motivo. Verbo ajudar. Pode ser verbo transitivo direto. O médico ajudou o paciente. E pode ser VTDI. O médico ajudou o paciente, objeto direto, a respirar, objeto indireto. O professor o ajudou, objeto direto pronominal, em sua pesquisa, objeto indireto. Como VTD ou como VTDI, o sentido de ajudar é o mesmo. Aludir é VTI. O orador aludiu aos livros clássicos. O orador aludiu a eles e não lhes aludiu. O verbo aludir não aceita o pronome oblíquo átono lhe. Ansiar. Como VTD, tem o sentido de angustiar, sentir ânsias. A espera o ansiava, o angustiava. Mas ansiar também pode ter o sentido de desejar ardentemente, sendo VTD ou VTI. Ele ansiava o salário, ou ansiava pelo salário. O emprego indireto é mais comum, pessoal. Como VTI, ansiar também não admite o pronome lhe. Aspirar. Como VTD, significa inalar, respirar. O homem aspirava o ar da manhã. Como VTI, tem o sentido de almejar, desejar. O homem aspirava ao posto de chefia. Ele desejava o posto de chefia. Como VTI, não admite o lhe como complemento. Assistir. Como VTD, significa ajudar, prestar auxílio. A enfermeira assiste o paciente. Como VTI, significa presenciar, ver. A família assistiu ao espetáculo. Ainda como VTI e com o sentido de ver, presenciar, o verbo assistir não admite o lhe nem a voz passiva. O espetáculo foi assistido pela família. O verbo assistir também tem o sentido de caber, pertencer, sendo VTI. Assiste ao treinador comandar a equipe. Cabe ao treinador comandar a equipe. Assiste-lhe comandar a equipe. Reparem que com esse significado, o verbo assistir aceita o pronome lhe. Finalmente, pode ser VI, no sentido de morar. Eu assisto em Curitiba, sendo Curitiba mero adjunto adverbial de lugar. Hoje em dia, o verbo assistir é pouco empregado com esse sentido de morar. Seguindo. Atender. Verbo controverso. Pode ser VTD ou VTI. A secretária atendeu os ou aos clientes. Quando o complemento for pessoa, deem preferência pelo VTD. E quando for coisa, prefiram o VTI. A secretária atendeu o cliente. A secretária atendeu ao telefone. Como VTI, também tem o sentido de acatar, levar em consideração. Atendemos às recomendações. Atender é outro verbo que não aceita o pronome lhe. Bater. Quando VTD, significa fechar com força e estrondo. Batemos a porta. Como VTD, possui também outros sentidos. Bater fotografias, bater carteiras. Como VTI, bater significa dar pancadas. Batemos a porta, batemos no bandido. Como VI,
tem o sentido de palpitar, pulsar. O coração bate. O verbo chamar tem o significado de convocar quando empregado como VTD. Chamei o policial. Há a opção pelo uso da preposição. Chamei pelo policial. A classificação sintática desse período é controversa. Alguns consideram pelo policial como objeto direto preposicionado, sendo a preposição mera partícula de realce. Outros consideram como objeto indireto. No sentido de denominar, de atribuir qualidade, o verbo chamar admite variadas construções. Chamaram-no mestre. No, objeto direto, e mestre é o predicativo do objeto. Chamaram-no de mestre, agora com o predicativo preposicionado. Chamaram-lhe mestre, lhe, objeto indireto, e mestre, predicativo do objeto indireto. Chamaram-lhe de mestre, mestre predicativo preposicionado. Chamar, portanto, pode ser VTD ou VTI. Chegar, verbo intransitivo. Táxi chegou, ponto. O inverno chegará logo. Como VTI, tem o sentido de bastar e é impessoal. Chega de desânimo. Atenção à preposição do adjunto adverbial de lugar. O táxi chegou ao estacionamento e não no estacionamento. Porém, com a palavra casa, é possível usar a preposição em. Cheguei em casa. Contentar. VTDI. Os russos se contentam com vodka. O C é pronome reflexivo e funciona como objeto direto. Com vodka é o objeto indireto. Contentar pode ser VTD. Podemos omitir o objeto indireto. Contentaremos o turista. Certinho. Custar. Primeira coisa sobre este verbo. Atenção. Pessoa não custa. Alguma coisa custa a alguém, certo? Eu custei a acreditar. Errado. Pessoa não custa. Custou-me acreditar. Agora sim, certinho. Só posso empregá-lo como VTD se o sujeito for coisa. O disco custou R$30. Como VTI, temos um sujeito oracional. Uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Custou-me reconhecer ou a reconhecer o erro. Custou ao rapaz reconhecer o erro. O me e ao rapaz são objetos indiretos. Já os sujeitos são a oração reduzida de infinitivo, reconhecer o erro. Podemos ou não colocar a preposição expletiva antes do sujeito, ok? Custar ainda pode ser VTDI. O almoço custou ao mendigo muito dinheiro. Deparar. No sentido de encontrar, topar, pode ser VTD ou VTI. O vigilante deparou alguém no pátio. O vigilante deparou com alguém no pátio. Como VTDI, tem o sentido de fazer aparecer, apresentar. O cientista lhe deparou a resposta. Lhe, objeto indireto, a resposta, objeto direto. Como VTDI, deparar pode ser pronominal. Depararam-se ao leitor as dúvidas. Se é objeto direto, referindo-se ao sujeito dúvidas. Ao leitor é objeto indireto. Dignar-se é um verbo transitivo indireto essencialmente pronominal. Ele nem se dignava de olhar para mim. Atenção à preposição. Preposição de e não preposição a. Essa preposição de pode ser omitida sem problemas. Ele nem se dignava olhar para mim. Ensinar como VTDI. Ensinamos a matéria, objeto direto, ao aluno, objeto indireto. Como VTDI, ensinar também pode ser ensinar alguém a fazer algo. Preposição a mais um verbo no infinitivo. Ensinamos o aluno, objeto direto, a escrever, objeto indireto oracional. Empregamos ensinar só como VTD
caso o complemento seja coisa, ensinamos a matéria. E só como VTI, caso o complemento seja pessoa, ensinei ao aluno. Esquecer e lembrar, uma duplinha de verbos cuja regência gera muitas dúvidas. Pode ser VTD, esqueci o livro, lembro a terra natal. Os problemas de regência aparecem mais com o seu emprego enquanto VTDI pronominal. Esqueci-me do livro. Lembro-me da terra natal. Se empregarmos o pronome, temos que colocar a preposição antes do outro complemento. Esqueci-me do livro. Me é objeto direto, do livro é objeto indireto. Lembro-me da terra natal. Me é novamente objeto direto e da terra natal é objeto indireto. Portanto, escrever apenas esqueceu de Ana, lembrou de Ana, está gramaticalmente errado. É preciso colocar o pronome. Esqueceu-se de Ana. Lembrou-se de Ana. São verbos muito simétricos, sem preposição, sem pronome. Com preposição, com pronome, certo? Esses verbos ainda podem ser VTI. Esqueceu-me o livro. Lembra-me a terra natal. Muita atenção aqui. Percebam que o livro e a terra natal não são objetos como nos exemplos anteriores, mas sim os próprios sujeitos das orações. Isso não está tão evidente porque a oração não está na ordem direta. Se reescrevermos o período na ordem direta, a identificação do sujeito ficará mais fácil. O livro esqueceu-me. A terra natal lembra-me. Os pronomes me são objetos indiretos da oração. Notem que este emprego, como VTI, traz um sentido de esquecimento involuntário, suaviza a responsabilidade do indivíduo sobre o esquecimento. O verbo implicar, como VTD, significa acarretar, exigir. A tarefa implica comprometimento e não implica em comprometimento. É VTD, sem preposição. Como VTI, significa ter rixa, ter implicância. Esther implicava com Joana. E, finalmente, como VTDI, tem o sentido de envolver, enredar alguém em algo. O depoimento o implicou no crime. No crime, objeto indireto, e o pronome o antes do verbo é o objeto direto. O verbo implicar tem regências diferentes com sentidos diferentes. Verbo informar. VTDI, que permite duas construções. Informar alguém de algo ou informar algo a alguém. As duas formas estão corretas e se aplicam também a outros verbos, como avisar, certificar, notificar, prevenir e cientificar. Observação: só não é possível haver dois objetos diretos ou dois objetos indiretos. Notifiquei-lhe do erro. Errado. Se colocarmos o lhe, teremos dois objetos indiretos, o lhe e do erro. Corrigindo o pronome, notifiquei-o do erro. Agora sim, tudo certo. Verbo ir é um verbo intransitivo. Eu vou de bicicleta, adjunto adverbial de meio. Eu irei ao Chile, adjunto adverbial de lugar. Eu irei para o Chile. A preposição para significa que se trata de uma viagem permanente. Já a preposição a indica uma ida temporária. Atenção! Não utilizar a preposição em com o verbo ir. Vou no Chile. Errado. Vou ao Chile. Essa observação também vale para os verbos ir, chegar, retornar e voltar. Eu não digo voltei no Chile, mas sim voltei ao Chile, ok? Morar, verbo transitivo indireto. Eu moro em Brasília. Eu moro na Rua 5. Atenção, que é na Rua 5 e não a Rua 5, com crase. Observação. Alguns gramáticos consideram morar apenas como verbo intransitivo. Portanto, em Brasília, deixa de ser objeto indireto e passa a ser adjunto adverbial de lugar. Morar
como verbo intransitivo. Ela mora sozinha. Sozinha é predicativo do sujeito, ela. Namorar é verbo transitivo direto. Romeu namora Julieta e não com Julieta, como as pessoas dizem no dia a dia. Obedecer sempre é verbo transitivo indireto, embora alguns gramáticos já comecem a aceitar seu emprego como verbo transitivo direto. Os soldados obedecem ao major, com preposição. Apesar de ser verbo transitivo indireto, obedecer admite voz passiva. O major é obedecido pelos soldados. Quanto ao uso dos pronomes como complemento do verbo, usamos lhe quando for pessoa e a ele, a ela, quando for coisa. Obedeço ao regulamento, coisa. Obedeço a ele. Obedeço ao professor, pessoa. Obedeço-lhe, pronome oblíquo átono, lhe. O verbo pedir é verbo transitivo direto e indireto. A mulher pediu a conta, objeto direto, ao garçom, objeto indireto. O mesmo vale para os verbos rogar, implorar e suplicar. O verbo pedir pode ser só VTD. A mulher pediu a conta, ponto, sem objeto indireto. Observação. Quem pede, pede que, e não pede para. Pedimos que ele cantasse, e não pedimos para ele cantar. Entretanto, é possível usar a preposição para caso a palavra autorização esteja implícita. Pedimos autorização para entrar, sendo para entrar uma oração subordinada adverbial final reduzida de infinitivo. Pagar e perdoar são transitivos diretos quando o objeto for coisa. Pagamos o boleto, perdoamos a dívida. São transitivos indiretos quando o objeto for pessoa. Pagamos ao Inácio, perdoamos aos inimigos. Seguindo essa lógica, como transitivos diretos e indiretos, terão a pessoa como objeto indireto e a coisa como objeto direto. Pagamos a conta, coisa, ao balconista, pessoa, objeto indireto. Permitir é VTDI, permite algo a alguém. Não lhe permitiram sair do local. Lhe, objeto indireto, sair do local, objeto direto oracional. Precisar e necessitar. No sentido de ter necessidade, pode ser tanto VTD como VTI, sendo o uso como VTI o mais comum. Preciso algo ou preciso de algo. São regências diferentes, mas com sentidos iguais. Como VTD, precisar pode ter o sentido de indicar com exatidão. Ele precisou o local da descoberta. Preferir é VTDI. Prefiro o cinema ao teatro. Mas atenção! Preferimos uma coisa à outra e não do que outra. E não podemos colocar termos intensificadores, como 1000 vezes, mais, antes, etc. Prefiro mais o cinema ao teatro. Errado, por causa do termo intensificador mais, antes da palavra cinema. Prefiro o cinema do que o teatro. Errado, prefiro o cinema ao teatro. Certo? Presidir. Tanto faz VTD ou VTI. O significado é o mesmo. O rei presidia o conselho. O rei presidia ao conselho. Atenção, pois esse verbo não permite o pronome lhe. Presidia a ele, sem lhe. Proceder é um verbo com diferentes regências e diferentes significados. Como VI, pode ter dois sentidos. No sentido de ter fundamento, o relato não procedia. No sentido de agir, portar-se, comportar-se, a dama procedeu com dignidade. Com dignidade é a adjunta adverbial de modo. Como VTI, o verbo proceder também tem dois sentidos. Sentido de provir. A palavra procedia do grego, provinha do grego. Sentido de realizar, iniciar. O professor procedeu à leitura do texto. Procederam-se às investigações.
Em procederam-se as investigações, o sujeito é indeterminado e o C é índice de indeterminação do sujeito, beleza? Verbo querer, como VTD, significa desejar, querer a presença física de algo ou alguém. Queremos respostas. Quero o carro. Como VTI, tem o sentido de estimar, ter afeição. Quero aos meus pais. Quero-lhes muito. Regências diferentes, significados diferentes. Residir é VI. Ele reside no bloco B. No bloco B e não ao bloco B. E vejam que bloco B é adjunto adverbial de lugar. Responder é VTD, quando o complemento é aquilo que se afirma como resposta. Ele respondeu qualquer resmungo. Ele respondeu que estaria preparado. Ele respondeu sim. Qualquer resmungo, que estaria preparado e sim são o conteúdo da resposta. Responder é VTI quando o complemento é a coisa a qual se responde. Respondemos aos questionários. Respondemos aos jornalistas. Também podemos responder por algo. Respondemos pelos nossos atos. Como VTI, responder não admite voz passiva, sobretudo se o objeto indireto for pessoa. Como VTDI, respondeu-lhe que iria. Reverter é verbo transitivo indireto, tendo o sentido de retornar, retroceder. O homem reverterá ao pó. Observação: não empregar reverter no sentido de inverter. Revertemos a situação. Nada disso. Invertemos a situação. Aí sim, tudo certo. Satisfazer. Tanto faz. O lanche satisfazia o ou ao menino. Simpatizar é verbo transitivo indireto. Simpatizei com a nova professora. Observação: não é pronominal. Não é correto dizer simpatizei-me com a nova professora. Não coloquem o pronome reflexivo aí. Sobressair é VTI. No ano passado, sobressaí nas provas de matemática. Também não é um verbo pronominal. Suceder, vir depois, substituir, é VTI. A República sucedeu ao Império. Tocar, no sentido de pôr a mão, pode ser VTD ou VTI. Toquei o papel ou no papel, tanto faz. No sentido de comover, é VTD. A história tocou o amigo. No sentido de caber, interessar, é VTI. As tarefas tocaram a João. O assunto lhe tocava. Último verbo a ser estudado, visar. Mudou a regência, mudou o sentido. Como VTD, significa mirar ou pôr o visto. O atirador visava o suspeito. O agente visou o documento. Como VTI, significa almejar, desejar. O jogador visava a seleção, com crase. O visar VTI não aceita o pronome lhe. Observação: se seguido de infinitivo, pode-se omitir a preposição. Ela visava aprender gramática sem a preposição a antes do infinitivo aprender. Ela visava a aprender gramática. Como havíamos falado, é impossível decorar a regência de todos os verbos da língua portuguesa. Mas é importante que saibamos bem a regência desses verbos mais cobrados em provas e que têm regência confusa. Pontos complementares da regência verbal. Pronome relativo preposicionado. Muita atenção aos pronomes relativos. Se o verbo que vier depois deles exigir preposição, ela deve ser colocada antes do pronome relativo. Este é o amigo de quem você falou. Este é o amigo com quem você simpatizou. Este é o amigo a quem você recorreu. E este é o amigo por quem você se apaixonou. Este é o amigo em quem você confia. Coordenação de verbos de regências diferentes. Não devemos coordenar verbos de regências diferentes ou que exijam preposições diferentes.
O gato gosta e respeita a dona. Qual é o problema aqui? É que o verbo gostar é VTI e exige a preposição de, enquanto o verbo respeitar é VTD. Precisamos e confiamos em Paula. Quem precisa, precisa de. Quem confia, confia em. Corrigindo os períodos, o gato gosta da dona e a respeita. Precisamos de Paula e confiamos nela. Certo? Observação. Por questão de concisão, certas construções são lícitas. Ele ia e vinha da rua. Os alunos entravam e saíam da sala. Ficaria muito feio e truncado escrever respeitando rigorosamente a regência. Ele ia à rua e vinha dela, ou dela voltava. Os alunos entravam na sala e dela saíam. Os períodos ficariam muito truncados, sem um ritmo legal. Haveria ainda um ponto a ser discutido sobre regência verbal, a questão da substituição dos objetos por pronomes oblíquos. Esse assunto já foi tratado na aula sobre pronomes, na playlist de morfologia. Regência nominal. Trata das relações de subordinação entre os nomes e seus complementos. A regência nominal se refere à regência dos nomes, substantivos, adjetivos e advérbios. Tenho horror a frio. A frio complementa o substantivo horror. Sou bacharel em física. Em física complementa o substantivo bacharel. Produto nocivo à saúde. A saúde complementando o adjetivo nocivo. Torcedor fanático pelo time complementando o adjetivo fanático. Advérbios. Favoravelmente ao aluno, longe da estrada. Como vocês podem ver, o estudo da regência nominal é muito intuitivo, não apresenta complicações. O segredo aqui é não inventar moda, não querer colocar preposições incomuns para dar um tom pomposo ao texto. Quando o assunto é regência nominal, o caminho é a simplicidade e o bom senso. Em caso de dúvidas sobre a regência de algum nome, consultem boas gramáticas. Nelas existem grandes tabelas com as regências dos principais nomes. Outra opção é consultar um dicionário de regência nominal. Terminamos o longo conteúdo de regência verbal e nominal. Se você gostou da aula, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Bons estudos e até a aula de crase!